Que a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus amigos, Deus nos abençoe nessa noite. Meus queridos, eu fiquei aí alguns dias sem realizar live, né? Ainda estou me recuperando, né? Fiquei aí doente, né? A dengue me alcançou, né? Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele providenciou a restauração da minha saúde e para a glória dele eu estou bem melhor. Ainda sinto algumas dores no corpo, mas já estou aí praticamente 100% quase, né, recuperado. E eu não podia deixar de cumprir minha parte com o Senhor, pois é ordem dele que venhamos pregar a sua santa palavra. Amém? E o texto de hoje eu considero o grande segredo. Se você acompanhar aí o título dessa live, você vai ver, está aí escrito Presença de Deus, o grande segredo. Tá? Então eu gostaria que você acompanhasse, porque para você ter uma noção, esse assunto ele é tão amplo, por ser tão importante, que você vai hoje acompanhar comigo aqui o desenrolar, que no desenrolar da história, a presença de Deus, ela foi a responsável pela ascensão de pessoas e de reinos, e também responsável pela destruição, inclusive, de reinos e de pessoas, ok? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem de hoje. Mas antes de iniciarmos aqui essa palavra tão linda, eu gostaria de saudar os nossos irmãos. Quem está aí conosco, né, nos assistindo, participando conosco aí da live, João Luiz Domingos. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua casa, a sua família. Dona Marilena, minha sogra, paz do Senhor para a senhora, Deus abençoe. A dona Ivone está aí. Dona Ivone, obrigado, Deus abençoe a senhora. De fato, viu, Jesus me deu saúde. Não foi fácil não, fiquei 3 dias aí, só com febre, foram 3 dias aí, tendo calafrios em cima de uma cama, mas o Senhor nos restaurou por completo. A minha esposa está sempre aí, né, minha primeira ovelhinha de Jesus, né, a Michele, te amo, viu? Ó, beijão para você. Bom, quem mais está aí conosco? A palavra hoje é linda, gente, é linda, é linda. Se você absorver essa mensagem de hoje, você vai entender o grande segredo de uma vida feliz. E eu poderia incluir nisso aqui todos os homens e mulheres da Bíblia. Mas nós vamos dar só alguns exemplos para que você entenda a preciosidade da presença de Deus. Porque muitas pessoas chegam a confundir a presença de Deus com unção, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer aqui da palavra. Paz do Senhor para Ceissa Abreu, Deus abençoe, boa noite, minha irmã. A Val Barbosa, Deus abençoe, Val, você e toda a sua família, amém? Glória a Deus. Bom, pega aí, por gentileza, uma caneta. Hoje, de todas as lives, eu não faço exigências não, mas hoje, se eu fosse você, eu pegaria uma caneta, algo para anotar, porque nós temos aqui algumas referências, né? As lives que eu faço é para quem gosta de Bíblia, tá? Se você gosta de Bíblia, se você ama a palavra do Senhor, então você está na live certa. Então vamos iniciar essa live aí com organização. Então a primeira referência que nós vamos dar como base de todo o texto da presença de Deus é a conversa de Moisés com Deus. Isso está lá no livro do Êxodo. Essa é a primeira referência que, nesse caso, eu vou citar. Primeira referência que eu vou citar está em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 33, verso 15. Tá bom? Acompanhe comigo. Êxodo, capítulo 33, verso 15. Eu vou chamar isso aqui de texto base, né? Texto base. Por quê? Porque
Moisés tinha consciência da presença de Deus, né, da importância da presença de Deus. Então vamos ler. Diz o seguinte: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Vou repetir. Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Quando Moisés disse isso, ele disse isso, ele falava em relação à sua missão de guiar o povo até a terra prometida. Então ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, então não nos faça sair daqui, porque eu não vou me enveredar nessa missão sem a sua presença. O que é a conscientização da presença de Deus? Muitas pessoas precisam entender isso, porque a gente tem a mania de tratar sempre de fé, ok? Hoje é muito comum as pessoas falarem de fé. Você tem que ter fé, tenha fé em Deus, tenha fé que você vai vencer, tenha fé que você vai ser curado, tenha fé que você vai se levantar. Mas vamos mais profundamente. A presença de Deus, ela é a responsável por gerar tudo isso. Vamos aí falar da fé. Em Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? Como é que a pessoa vai ter essa certeza se ela não está na presença de Deus? Ok? Então a fé, ela é gerada na presença de Deus e é nutrida na presença de Deus. Ok? Jesus ele chega a dizer assim que a fé ela é como um grão de mostarda, né? Ela é a menor das sementes que existe, é a menor, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças, ao ponto das aves dos céus fazerem ninho sobre ela. Jesus está falando aí da fé, do crescimento espiritual da fé. Então, quem é responsável por gerar essa fé e por nutrir essa fé para que ela cresça, para que ela se desenvolva, né, e alcance um patamar extraordinário? A presença de Deus faz isso. Unção. O que é unção? Unção é uma capacidade divina. Unção é uma capacitação de Deus para o homem, ok? Agora preste bastante atenção, porque o fato de uma pessoa ter unção, ter dons de Deus, os dons são irrevogáveis, ok? Não existe isso. Tome muito cuidado, tem pessoas aí blasfemando contra o Espírito Santo, indiretamente. Só não são condenadas por causa da ignorância. Porque, exemplo, eu vi uma situação em que um rapaz estava com um cigarro na boca, né? E o que aconteceu? Ele comentava sobre o dom que Deus tinha dado a ele, né? O dom da cura. Então ele é uma pessoa que hoje ele fuma bastante, está desviado dos caminhos do Senhor, mas se ele orar por qualquer pessoa que está doente fisicamente, os milagres acontecem. Aí algumas pessoas, por ignorância, dizem assim: isso não é Deus. Como pode uma pessoa, né, que fuma, que bebe, que vive em baile, que faz isso, que faz aquilo, ora e as pessoas são curadas? Deus não vai usar uma pessoa dessa. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quando Jesus estava fazendo ali o seu trabalho de libertação, expulsando demônios, um dos fariseus ali disse assim: ele expulsa demônios por meio de Beelzebu. Aí Jesus olhou para eles e disse: cuidado, aquele que blasfema contra o Pai será perdoado, aquele que blasfema contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não receberá perdão nem nesta vida, nem no porvir. Por que Jesus adverte eles? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É chamado de pecado imperdoável. É quando você atribui a Satanás, né, a realização de algo a Satanás, sendo que
Aquela realização ali foi produzida, né? Aquela obra foi realizada pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma obra do Espírito Santo e alguém diz é demônio, ela comete blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Por isso que eu nunca julgo. Eu nunca julgo, meus irmãos. Já falei muita coisa na ignorância, sei que Deus me perdoou, né? Mas eu nunca julgo. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: o que o senhor acha daquelas igrejas do Caicai? Eu falei, igreja do Caicai? Eu não conheço igreja do Caicai. Aí falaram, não, a igreja, o pessoal fica caindo no poder, né? Eu falei assim, olha, eu não quero entrar nessa esfera, não quero opinar, ok? Se é de Deus ou não, todas as obras vão ser manifestas. Agora preste muita atenção, tome muito cuidado com essa questão de, caiu não é de Deus. Tome cuidado, porque a Bíblia, a questão da pessoa cair não é que o Espírito Santo derruba, é o peso da glória. Para muitos isso é errado, para muitos isso é desequilíbrio espiritual, porque eles ainda não experimentaram tamanha glória. Então não fale do que você não sabe. Ok? Mas isso está na Bíblia? Tem inúmeras passagens. Eu vou citar aqui só duas para você. João, quando viu o Cordeiro no livro das Revelações, quando ele esteve ali, ele foi arrebatado e esteve na presença real do Cordeiro, o texto diz lá em Apocalipse que ele cai, lá no início de Apocalipse, ele cai como se estivesse morto. Ele não suportou o peso da presença. Lá em Ezequiel, no capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, você vai ver que Deus revela a glória dele para o profeta Ezequiel, que até aquele momento não era profeta. E Deus o chama como profeta dentro do exílio da Babilônia. O que aconteceu com ele? Quando ele viu a glória de Deus real, né? Ele presenciou a glória de Deus, o texto diz que ele cai imediatamente, ele não suporta o peso da glória de Deus. Você tem que entender que você é feito de carne e osso. O que nós sentimos na igreja é como é que eu posso dizer? É um resquício da sombra da presença de Deus. Por mais forte que seja. Mas quando alguém tem esse privilégio de entrar espiritualmente no Santo dos Santos e o peso da glória derramado sobre ela, eu dificilmente, eu digo para você, dificilmente um homem vai ficar de pé, por causa do peso da glória de Deus. Então, cuidado com esse negócio de atribuir ao diabo uma obra que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Porque se você comete blasfêmia na ignorância, você é perdoado. Mas se você comete blasfêmia tendo conhecimento como esse que vocês recebem agora, então se torna um pecado imperdoável, ok? Então o meu conselho é, se você não sabe, se o Espírito de Deus não revelou para você a realidade de uma obra, seja qual for, ou manifestação espiritual, então não dê palpite naquilo que você não domina. É o meu conselho, para que você não corra o risco de cometer blasfêmias e perder sua salvação. Ok? Então, o meu conselho é, quando alguém vir falar com você desses assuntos, você fale para essa pessoa, ao invés de olharmos essa parte, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus e vamos orar por essas pessoas, ok? Não fale daquilo, é o meu primeiro conselho, não fale daquilo que você não conhece. Bom, então Moisés tinha conhecimento do peso da presença de Deus. E ele disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir dessa terra. Bom, eu pedi para vocês aí inicialmente preparar aí caneta e papel aí para anotar, ok? Então a primeira referência que eu dei para vocês está aí em Êxodo. Para quem chegou agora, estamos falando da presença de Deus, tá? Êxodo capítulo 33, verso 15, primeira referência. Vamos para a segunda referência. Segunda referência está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, né? E eu vou abrir junto com você aqui, ó. No capítulo 3, verso 14. Olha que lindo. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
Olha só, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ele estava falando isso com quem? Ele estava falando isso com o filho de Acabe, que era o atual rei de Samaria. Então, veja o que Eliseu diz. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Por que estamos dando várias referências aqui? Ainda tem muito mais aqui. Para que você entenda que o grande segredo da felicidade é você estar na presença de Deus. Você pode ter a unção de Deus e estar fora da presença de Deus. Isso acontece muito. A unção que um dia você recebeu porque você estava na presença, foi gerada na presença, e muitos hoje têm a unção, mas estão fora da presença de Deus. Veja bem, não estou falando aqui de dons. Dons estão embutidos nisso, ok? Estão embutidos. Eu estou falando de um conceito mais amplo, a unção. Eu estou falando da capacidade de Deus, espiritualmente falando, né? A capacitação de Deus no homem, ok? E o homem nunca vai perder o dom, ele nunca vai perder. Segundo Romanos 11:29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ele não perde, ok? Inclusive, o dom que é dado será usado contra a própria pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Esse dom será usado contra ela no juízo final, né? Porque nesse caso o dom aí é um talento dado por Deus a essa pessoa e ela o enterrou. Lembra da parábola dos talentos? É exatamente isso aí, sobre os dons, ok? Agora, olha que tremendo. Eliseu diz assim: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Quem foi Eliseu? Sucessor do profeta Elias. Esses homens fizeram coisas extraordinárias. Eliseu, a presença de Deus era tão forte na vida desse homem que até mesmo depois de morto, a Bíblia diz que o cadáver de um homem caiu no túmulo de Eliseu. Estava sendo carregado por 2 soldados. E quando avistaram inimigos que se aproximavam, né, soltaram aquele cadáver que caiu dentro do túmulo de Eliseu. E quando aquele cadáver cai no túmulo de Eliseu, ele ressuscita, o homem ressuscita imediatamente, só porque tocou no túmulo do profeta. O que é isso? Presença de Deus, presença maravilhosa de Deus, ok? Então, a segunda referência que eu dei para vocês, a primeira é Êxodo 33:15, a segunda é 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 14. Vamos então para a terceira, deixa eu marcar aqui, ok? Que eu tô eliminando aqui as referências que eu já dei, tá? Vamos para a terceira referência, estamos falando da presença de Deus. Eu disse no início da live que a presença de Deus é responsável pela ascensão de homens e de reinos, como também destruição. Porque a ausência da presença como é que eu posso dizer? A ausência da presença de Deus é responsável por todo tipo de causa e destruição, seja numa nação, seja num reinado, seja no pessoal de cada pessoa. A ausência da presença causa destruição na vida de qualquer pessoa. Porque sem a presença de Deus, o caos se instaura. Sem a presença de Deus, há um tormento espiritual muito grande, o sofrimento espiritual é muito grande, né? E acaba em morte espiritual e física, ok? Então a terceira referência está aqui, né, no livro primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Falamos de Elias e agora falamos de Eliseu, agora vamos falar de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, em cuja presença estou. Ele diz
nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veja, segundo a minha palavra. Por que Deus sustentou a palavra de Elias quando ele disse, não vai chover nessa terra? Porque Elias, quando profetiza isso, ele estava na presença. E quando uma pessoa está na presença, arraigada, fincada, estruturada, enraizada na presença de Deus, a sua palavra não torna vazia. Ok? Então aí a terceira referência, a primeira, Êxodo 33:15, a segunda Reis, capítulo 3, verso 14, terceira referência, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, ok? Então vamos para a próxima referência, 1 Samuel, acompanhe comigo aí, 1 Samuel no capítulo 16, e essa é clássica, né? Porque estamos falando de Saul. O que acontece quando a presença de Deus ela se ausenta, né, da vida de alguém, ou de um reino, ou de uma nação? Bom, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso, deixa-me ver aqui, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Olha que forte isso. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Ou seja, quando a presença de Deus se retira, ou seja, o Espírito do Senhor, o representante legal do reino dos céus, tá? O Espírito Santo, quando ele se retira, e ele é o representante, Jesus ensina sobre isso quando ele fala acerca do Consolador, quando ele diz, né, que o reino dos céus está próximo, quando ele diz, ele fala com Nicodemos acerca de como entrar no reino dos céus, ele diz assim, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos não entendeu, e ele disse, é possível um homem, depois de velho, voltar ao ventre materno e nascer novamente? Jesus disse, não, Nicodemos, você precisa renascer no Espírito, né? Se você precisa descer as águas, ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito, tá? É o renascimento do homem. Então, o representante do reino dos céus é o Espírito Santo. Lá em João 7,38 ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E dizia ele isto a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber, pois até aquele momento o Espírito Santo não fora dado a eles. Entende? Então ele é o representante do reino dos céus. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, ele está dizendo o quê? O reino dos céus. Ele está falando do novo nascimento, o homem renascer em seu espírito. E o homem, quando ele renasce no espírito, é justamente isso, o Espírito de Deus se ligando com o fôlego de vida dentro de nós. E isso causa uma testificação, onde nós somos filhos autênticos de Deus. Romanos 8,16 diz, e o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então veja que quando o Espírito do Senhor, o representante legal do reino dos céus, se retirou de Saul, um demônio entrou em Saul. Porque a ausência da presença resulta na presença das trevas, né? A ausência da presença de Deus, resulta na presença das trevas. Onde não há luz, há trevas. Não existe um meio termo, tá? Então, veja bem, essa é a quarta referência, né? 1 Samuel 16,14. Anotem aí,
porque é muito bom você meditar nessas palavras depois com calma, né, com cada referência. Próxima referência, Juízes, capítulo 16, verso 20. Livro de Juízes. Vamos acompanhar o livro de Juízes. Livro de Juízes, depois de Josué, 16, aqui, ó. 16, capítulo 16, verso 20. Ok? Vai recebendo o banquete espiritual aí, hein? Em nome de Jesus. A Edna está dizendo que o vídeo está pausando. Aqui tá tranquilo, viu, Edna? Aqui tá tranquilo, deve ser sua internet, né? Não sei se para as outras pessoas o vídeo também tá ruim. Tá ruim aí, pessoal? Alguém pode me confirmar? Quem está assistindo? Eu tenho que saber porque, né, se tiver ruim, eu creio que não. Alguém pode me confirmar? Dos que estão assistindo aí? Estão me vendo legal, bacana? Tá tranquilo aí? Em nome de Jesus? Tem alguém para confirmar aí em nome de Jesus? Confirma aí para mim, só para mim, porque a Edna tá dizendo que o vídeo tá ruim, não é? Talvez seja na internet dela, no caso. A 6 de abril tá dizendo que tá ótimo. Bom, então deve ser sua internet, viu, Edna? Tá certo? Juízes, capítulo 16, verso 20. Obrigado, seu Sérgio, obrigado. Juízes 16, 20. Lembra de Sansão? Ele brinca com o seu chamado, ele brinca com a sua natureza humana. Ele não faz aquilo que o Senhor ordenou, sua missão. Ele não destruiu os filisteus como deveria. Se envolve com a mulher filisteia. E por causa da desobediência, o voto dele é quebrado. Ela corta as 7 tranças de Sansão. Ele que já havia quebrado esse voto do nazireado, né? Quando diz o voto era não tomar vinho, nem bebida forte, nem qualquer outra coisa derivado da uva, nem tocar em coisa morta. Sansão quebra todos os votos, ok? E por último, ele entrega o segredo da sua força, do seu voto para Dalila, que corta as 7 tranças dele. E quando ele sai para pelejar contra os filisteus, a Bíblia, o texto aqui vai dizer que Deus já tinha se retirado dele, ok? Por isso ele estava em igualdade de força com os seus inimigos, ou seja, seus inimigos estavam no mesmo nível de força que ele. Isso não acontece quando estamos na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, Deus te coloca em níveis muito mais acima do que os teus inimigos espirituais. Tá certo? Obrigado, viu? Obrigado, Maria de Fátima. Obrigado, minha mãe, Dona Cristina. Estão confirmando aí que o vídeo tá bacana, né? Então, o que acontece? Veja bem. Verso 20. Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Isso ele pensou. Mas o texto diz, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O que é isso? A presença do Senhor se retirou de Sansão. E quando a presença de Deus se retira, resultado, Sansão perde as forças, é subjugado por inimigos, perde a visão e se torna objeto de humilhação e divertimento até de crianças no reinado dos filisteus. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O Álvaro está dizendo que está tudo bem. O Márcio Pinto está dizendo que está pausando. Deve ser a internet, viu, Márcio? Porque para uns está normal e para outros está assim, deve ser internet. Então, olha que interessante, olha que interessante. Ele sai para pelejar, mas fora da presença. E fora da presença, ele perde. E tem muitas pessoas aí achando que a presença ainda de Deus está com ela. Mas eu digo isso
Com que propriedade? Eu estou julgando? Não, é porque o que acontece? Uma das coisas que Deus cobra de cada um de nós, para que a presença se mantenha em nossa vida, porque afinal de contas, Deus é santo, ok? Nós somos pecadores, mas Deus é santo. Para a presença de Deus, que é santo, se manter na vida, né, na nossa vida, que somos pecadores, no mínimo, o que nós devemos fazer? Viver uma vida de obediência. A presença de Deus não pode estar num ambiente de desobediência. Olha que tremendo, isso é muito profundo, preste atenção. Porque às vezes a pessoa diz, eu quero ser feliz. Então ela tem que entender que a felicidade está na presença. Fora da presença só existe infelicidade. Ok? Por que algumas questões são complicadas para algumas pessoas? Porque elas precisam estar na presença. Estar na igreja é o mesmo que estar na presença? Não. Estar na presença é uma coisa e estar na igreja é outra coisa. Eu posso estar na igreja e estar na presença, e posso estar na igreja e fora da presença de Deus. Ok? Então, demos aí o exemplo agora de Sansão em Juízes 16, 20 para todos vocês. Vai anotando aí, ainda estamos falando da presença de Deus. Próxima referência, Davi comete o pecado. Ele adultera e para esconder o seu adultério, o que Davi faz? Ele mata o seu melhor amigo, ou seja, ele joga poeira para debaixo do tapete. Mas ninguém pode esconder nada do Todo-Poderoso. Não existe ninguém que possa se esconder de Deus. Então Deus envia o profeta Natã, que revela a ele o seu pecado, dizendo, você fez uma abominação. Seu ato foi abominável, Davi. Eu te tirei de detrás das malhadas. Eu fiz o teu nome famoso como só os grandes na terra têm. Eu dei tudo o que você queria, eu te dei fama, eu te dei riqueza, e se ainda isso fosse pouco, eu te daria 2 vezes mais o que tens. Por que então cometestes este ato abominável diante dos meus olhos? Porque fizestes tal coisa. A partir de hoje, a espada não se afastará da tua casa. Alguns dos teus descendentes terão mortes violentas, e a vergonha do teu reino sairá de dentro da tua própria casa. Bom, naquele momento, diante do profeta, Davi dobra os seus joelhos e, como uma criança, ele chora profundamente e ele começa a orar, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acho lindo essa parte. Eu acho lindo porque isso está onde? O bispo Elias está no Salmo 51. Acompanhe comigo. Ele começa fazendo a sua oração, dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Olha aí, reconhecimento. E o meu pecado está diante de mim, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo, eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Aí Davi diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, preste atenção, olha que lindo. Davi sabia a importância da presença de Deus.
Ele não pede a Deus: ah, Senhor, me dá mais uma oportunidade, não tire a minha coroa, eu quero continuar sendo rei, Senhor, não me tire do trono. Davi nem toca no assunto do trono. Ele não estava preocupado com o trono. Davi estava derramado aos pés do Senhor. Davi tinha um coração muito sensível, né? Por que Deus perdoa? Porque o pecado que ele comete foi um ato de desespero. Não estou encobrindo, não estou defendendo o que Davi fez, porque foi, como o próprio profeta Natan disse, o que ele fez foi abominação aos olhos do Senhor. Foi algo abominável. Mas veja que ele se arrepende. Da mesma forma que ele comete um pecado gravíssimo, ele também, de forma profunda, se arrepende e invoca a misericórdia de Deus. Aí ele diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, olha, é impressionante. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico emocionado. É o verso 11 e 12. Eu já estou emocionado, de verdade. Não é demagogia, não. É verdadeiro. Porque olha o que Davi diz: não me expulses da tua presença. Entende? Ele não está preocupado com a coroa. Ele não está preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Ele estava preocupado com uma coisa. Davi tinha uma coisa em mente: eu posso perder tudo. Pode tirar minha coroa, pode tirar meu ouro, minha prata, o meu poder. Tira tudo. Mas não tire duas coisas da minha vida, Senhor. E ele fala as duas coisas. A primeira delas, ele diz: não me expulses da tua presença. Primeira. Segunda, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Olha que tremendo isso. Davi sabia que o seu tesouro não era a sua coroa de rei, não era a sua posição de rei, não era o nome que ele tinha de fama. O seu tesouro, a sua herança, era a presença de Deus, era o Espírito Santo de Deus. E ele clama a Deus para que Deus não o expulsasse. Ele viu o que aconteceu com Saul. Ele viu. E ele ficou com temor. Ele disse: não, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me expulse da sua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Na mesma hora, o profeta Natan então diz para ele: Davi, Deus perdoou o teu pecado. Fique tranquilo que Deus perdoou o teu pecado. Mas te prepara, porque pecado deixa marcas, não é? E agora você vai colher o que você plantou. E Davi colhe, tá? Ele perde o primeiro filho, que foi o do ato de adultério com Batseba. Um morre, né? O primeiro a morrer foi essa criança. Segundo, Aminon, um dos seus filhos, estupra, comete incesto, né? Estupra a própria irmã. Ok? Olha, vai vendo os problemas que começam a acontecer na casa de Davi. Aí o outro filho de Davi, Absalão, indignado, tomou as dores da irmã que foi violentada pelo próprio irmão, mata o irmão que violentou a irmã, no caso, mata Aminon. Absalão mata Aminon. O que Absalão faz? Absalão foge. E quando ele retorna, ele cria um plano para tomar o reino do próprio pai. E ele consegue por um tempo. Ele é consagrado rei numa cidade próxima a Jerusalém, reúne um exército, e Davi, com medo de enfrentar o próprio filho, com medo não, ele não queria enfrentar o próprio filho, nem expor o povo de Jerusalém a uma guerra dentro da cidade, ele então foge de Jerusalém. Vergonha. O que Absalão faz? Absalão começa a se vangloriar da vitória dele. Ele pega as mulheres do rei, todas as esposas, porque o rei Davi tinha várias esposas, e ele vai para o terraço do palácio real. Ele vai para o terraço do palácio e ele tem relação sexual com as esposas de Davi, né? Com as mulheres de Davi, para toda Jerusalém ver, como um ato de soberania, de uma forma de fincar
o seu reinado ali e dizer: agora sim eu tomei o reinado do meu pai, porque até com as suas mulheres eu tive relação. Então Davi reúne um exército ali e se prepara, porque sabia que o filho ia atrás dele. Aí o filho vai ao encontro de Davi e Davi pede para os homens que poupasse a vida de Absalão. Mas não pouparam a vida de Absalão, Absalão foi morto. Então, terceiro filho morre. A filha foi estuprada. E o quarto filho de Davi morre. Quem? Adonias. Adonias que quis ser rei à força, sem o consentimento do pai. Pois Deus já havia escolhido Salomão para reinar no lugar de Davi. E Adonias, ele faz ali um movimento se autoproclamando rei, e algumas pessoas influentes seguem Adonias, ok? Só que não deu certo, Salomão foi consagrado rei no lugar de Davi. Então ele perde 4 filhos, a sua filha é estuprada, ok? Você vê, só desgraças aconteceram no reinado de Davi. O preço foi muito alto por ter desobedecido o Senhor. Mas o que eu acho lindo é que Davi tinha consciência da presença de Deus. Então nós temos que ter essa consciência da presença de Deus. Porque Davi saiu por um momento da presença de Deus, ele perde 4 filhos, tem uma filha que fica traumatizada por ser violentada, ok? Davi passa por muitos sofrimentos. Por quê? Porque ele saiu da presença. Na presença tem alegria. Na presença tem um reino estruturado, fixo e estável. Né? Fora da presença não existe estabilidade. Fora da presença não existe paz. Fora da presença não existe alegria, esperança. Não existe. O grande segredo não é a unção, o grande segredo não é a fé, o grande segredo é a presença de Deus. Se existe a presença de Deus em nossa vida, então todos os demais atributos que vêm da parte do Pai evoluem em nossa vida. Ok? E uma outra coisa linda acontece quando estamos na presença de Deus. Somos transformados em todas as áreas e em todos os aspectos. Bom, então vamos aqui à próxima referência. Lemos aí o Salmo 51:11, para a gente não demorar muito, ok? O Salmo 114, verso 7, vamos acompanhar o Salmo 114, verso 7, diz assim: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O que nós vemos aqui? A presença de Deus é tão tremenda, é tão extraordinária, que até mesmo a própria terra estremece diante da presença de Deus. Olha o poder da presença de Deus, ok? Então, essa foi mais uma referência. Vamos à próxima referência aqui, também em Salmo 68. Salmo 68. Aqui, ó. Salmo 68, verso 8. O que diz em Salmo 68, verso 8? Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. Os céus gotejaram ou derramaram a presença de Deus. Olha que lindo isso, né? Mais uma vez, a presença de Deus aí atingindo a terra. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, vamos para as cartas de Paulo em 2 Coríntios 16. Perdão, 2 Coríntios 16 não, 2 Coríntios 2, 17, 16. Não existe 2 Coríntios 16. 2,17. 2,17. Aqui, ó. Porque nós não estamos como tantos outros, Paulo está dizendo, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na
presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, nós falamos tudo que nós pregamos, é na presença de Deus. Então não são opiniões particulares, não são pensamentos próprios, ok? Tudo que fazemos é na presença e vem da presença de Deus. Ele não diz aqui, com sinceridade da parte do próprio Deus, ok? Então olha que tremendo, né? O apóstolo Paulo falando da presença de Deus. E eu vou dar agora a última referência. 2 Crônicas, capítulo 27. Acompanhe comigo aí. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 27, verso 6, que fala de Jotão. Olha que texto lindo. Olha que texto lindo, o verso 6, em 2 Crônicas 27. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Gente, você tem noção? Olha que forte essa referência aqui, ó. Jotão foi se tornando mais poderoso porque se dirigia, os seus caminhos eram dirigidos na presença de Deus. Aleluia! É tremendo isso, né, meu irmão? É tremendo. Você vê que quando você está na presença de Deus, você é honrado, você é abençoado. É por isso que nada falta na presença. Na presença de Deus nada falta. Você pode passar por fases, você pode passar por breves momentos ali, né, que está debaixo da permissão do Senhor, mas se tem presença, tem providência. Se tem presença, tem salvação. Se tem presença de Deus, tem alívio, tem libertação, tem paz, tem alegria. Uma pessoa que está na presença de Deus não precisa jamais, duvidar dos desígnios do Senhor. Ela não precisa ter medo. Por mais que a situação dela seja complicada, por mais que a situação dela seja difícil, por mais que ela esteja... por mais que ela venha carecer de muitas coisas terrenas naquele momento, se ela está na presença, Deus vai suprir a necessidade dessa pessoa. Porque na presença Deus supre, ok? E não sou eu que estou dizendo, é Bíblia, é palavra de Deus. Vamos a exemplos, meus irmãos. Nós temos que parar com essa visão de que o trabalho de Deus em relação aos seus filhos aqui na terra é só prepará-los para a vida eterna, e é como se Deus não ligasse para a nossa vida aqui embaixo. Deus é um ser perfeito, Ele cuida. Deus é tão perfeito que quando alguém se entrega para Ele de todo o coração e anda na presença, o que acontece? Deus vai cuidar da vida daquela pessoa desde o primeiro dia que ela se entregar. Deus vai cuidar da vida dela, não só nessa vida, mas também na eternidade. E interessante porque eu quase esqueci da principal referência, né? É quando Deus fala com Abraão. É uma das principais referências. E o Espírito Santo acabou de me lembrar aqui, e eu sou grato. Capítulo 17 de Gênesis. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, aleluia, na minha presença e ser perfeito. Mas na versão original, a palavra perfeito não tem a ver com a perfeição humana, porque nenhum humano é perfeito. Está assim: anda na minha presença e ser íntegro. Então, recomendação de Deus para Abraão: ande na minha presença e ser íntegro.
Você sabe por que que Deus fala isso com Abraão? Ele já estava com a idade de 99 anos. E Deus tinha feito uma promessa para ele que ele iria ser pai de numerosas nações. Mas até aquele momento nada tinha acontecido. Não é isso? E aí o que que acontece? Deus se revela para Abraão mais uma vez dizendo: permanece na minha presença e continue sendo íntegro. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu cumpro com aquilo que eu prometo. Né? Então é muito interessante essa questão da presença de Deus. Uma pessoa que está na presença de Deus está garantida. Está garantida. Deus vai cuidar de você em todo o processo. Basta que você esteja na presença de Deus. Sansão tinha força quando estava na presença de Deus. Ele sai da presença de Deus através da desobediência e entrega ali o segredo da sua força para uma mulher filisteia, Dalila, desobedecendo o Senhor. Então a presença de Deus se retira. Junto com ela foi o quê? A força. Porque não existe força fora da presença. Não existe. Às vezes a pessoa está passando uma luta tremenda na vida dela e ela diz assim: eu não tenho força. Ô Bispo Elias, eu não tenho força, me falta força para mim continuar na presença, para mim continuar no caminho da fé, para mim continuar firme com Deus. Né? Então ela está esperando força fora da presença. E isso não vai funcionar. Por isso que você precisa se entregar a Deus, independente do que você sente, do que você vê, do que você ouve. Mesmo sofrendo, é preciso que você se entregue a Deus dizendo: eu não tenho força. Eu não tenho força, Senhor. Eu estou desanimado, eu estou triste com a minha situação, mas eu me entrego à tua presença. Eu me coloco em teus braços. Pronto, a partir daí, Deus vai gerar forças nessa pessoa. Por quê? Porque ela se colocou na presença. Porque fora da presença, Deus não pode ouvir aquela pessoa. Lá em Jó 35, fala sobre isso. O título de Jó, o título, tá, gente? O título de Jó 35, em algumas bíblias pode estar diferente, mas eu achei interessante esse título aqui, Jó 35. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Mas eu entendo o que quem está aqui, quem atualizou aqui, no caso, essa interpretação bíblica, eu estou entendendo aqui o autor, né? Porque quando ele diz que Deus não ouve os aflitos, ele ainda está de acordo com a palavra de Deus. Ok? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem é que pode ter fé? A fé genuína, a fé verdadeira, fora da presença. Quando alguém tem um ato de fé e está fora da presença, e alguém diz assim, e ela não está na presença, mas ela diz assim: a partir de hoje eu vou crer em Deus, e eu vou me entregar a Jesus, eu vou deixar Jesus gerenciar a minha vida, eu não tenho nada a perder, eu vou me entregar a esse Deus. Pronto. Por que Deus passa a ouvi-la e atendê-la? Porque ela, nesse momento, com a sua atitude, ela está se colocando na presença do Senhor. E na presença de Deus existe fortalecimento, ok? Se alguém tentar tocar em você, se alguém tentar destruir você, se alguém armar um plano maligno contra você, e você está na presença, você está protegido. E aqueles planos vão fracassar. Deus não vai permitir que toquem em você. Deus pode até permitir, porque Deus é poderoso, né? Deus pode até permitir a aproximação de inimigos espirituais através de pessoas. Porque pessoas não são os nossos inimigos. Pessoas são usadas pelo maligno para nos atingir. Mas para quem tem os olhos espirituais abertos, para quem já conhece Cristo e tem o Espírito de Deus, sabe muito bem que o nosso verdadeiro inimigo não são pessoas. Não, mas tem uma pessoa que me tira do sério. Ok, ela tira você do sério, mas ela não é sua inimiga, por mais que ela haja como se fosse, né? Porque me diz uma coisa, uma pessoa que tem um coração cheio de amor e do Espírito Santo persegue alguém? Fala pra mim. Você que se diz de Deus, você fica noites e noites acordado
maquinando planos malignos, malignos para destruir a vida de alguém? Você fica à noite acordada maquinando um plano maligno para acabar com a vida de alguém? Não, porque você é de Deus, não é? Então o que você tem que fazer com aquela pessoa que te persegue? Você precisa orar para que essas pessoas venham ter o seu coração ali, ó, inundados pelo amor de Jesus. Porque da mesma forma que nós éramos inimigos de Cristo antes do conhecimento, essas pessoas também são. Jesus disse, foi dito a vocês, amem os seus amigos e odeiem os vossos inimigos. Mas em verdade eu vos digo, amem vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Recomendação de Jesus Cristo. Mas como que alguém vai amar os inimigos? Quem é que resolve num determinado dia, né? Assim que amanhece, alguém levanta e diz, hoje eu vou amar meus inimigos. É difícil, gente. Não é difícil? Você amar quem quer o teu mal, quem quer te destruir, quem fala mal de você. Outra coisa, muito importante se falar aqui. Uma coisa que tem que ser cortada do meio cristão. Né? Do meio cristão. Sabe uma das coisas que tira a pessoa da presença? Isso aqui, ó. Isso aqui pode destruir teu relacionamento com Deus. Tu pode estar firme na igreja, tu pode estar meditando na palavra, tu pode ter uma vida de oração, tu pode ser uma pessoa de jejum, fervorosa no jejum, você pode ser uma pessoa caridosa, que doa cestas básicas para os necessitados, você evangeliza, você faz tudo que um bom cristão faz. Você fala do amor de Jesus para as pessoas, mas você ainda tem o defeito de se envolver em conversas que se fala do próximo. Se isso acontece com você, você acaba se retirando da presença de Deus. Ou melhor, a presença de Deus se retira da tua vida. Porque o que para muitos é uma coisa... mas de vez em quando a gente comenta assim, mas não tem maldade não. Ah, é? Sabe o que diz lá em Provérbios? Preste bem atenção. Que 6 coisas o Senhor odeia. Mas Deus... na 7ª coisa, ele não só odeia, não. Ele abomina a 7ª coisa. E sabe qual é a 7ª coisa? Pessoas que se envolvem em maledicências. Sabe o que é maledicências? Conversas inapropriadas acerca de pessoas alheias. Ou seja, do próximo, de outras pessoas. Ok? Então, quando você entra quando você vê que alguém está falando de alguém, você, com licença, tem que resolver uma coisa aqui. Se você não quer falar o motivo pela qual você está se retirando, ok, né? Use de sabedoria e saia daquele momento. Porque se você ficar ali naquele meio, a presença de Deus vai se retirar de você. Porque fere o 2º maior mandamento da Bíblia. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque da mesma forma que eu e você não gostamos quando alguém fala mal da nossa pessoa, porque ninguém gosta. Né? É errado eu e você também falarmos dos outros. Ok? Então temos que vigiar nessa parte, principalmente com os pecados da língua. Porque, para começar a brincadeira, a língua é o único órgão no corpo que não envelhece. Para você ver como que é, né? O cavalo é dominado pela boca. Já observou isso? Onde é colocadas as rédeas? Não é da boca do cavalo? Tiago fala sobre isso, para você ver como é perigoso. E lá em Tiago chega a dizer que esse pequeno órgão pode colocar todo o nosso corpo em chamas no inferno. Está escrito lá no livro de Tiago. Então, nós devemos vigiar nessa parte. Estamos falando ainda da presença de Deus. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Uma pessoa pode ter o dom da cura e não ter a presença de Deus. Ela pode ter o dom da revelação e não ter a presença de Deus. Ela pode ter o dom de discernimento e não ter a presença de Deus. Ela pode ter o dom de profecia e não ter a presença de Deus. Então, não significa nada o fato da pessoa estar ali pregando, revelando, né, sendo usado ali com os dons que tem por Deus em algumas áreas, não quer dizer que aquela pessoa esteja na presença de Deus. Porque dom
é dado imerecidamente para a pessoa. São irrevogáveis. Romanos 11, 29. Então ela vai ter o dom independente do caráter. Então não se espante, porque eu já ouvi pessoas dizendo: como que pode fulano? Fulano tem amante. Fulano faz isso. Fulano faz aquilo. Mas ao mesmo tempo fala em línguas estranhas. Ele revela, faz aquilo. E daí? Dom é uma coisa. Presença de Deus é outra coisa. Agora, aqueles que estão na presença são felizes. Estes sim. Aí eu digo para você que é impossível uma pessoa que está na presença, preste bem atenção, é impossível uma pessoa que está na presença de Deus viver dessa forma. Ela pode até pecar, ok? Estando na presença. Um dia me perguntaram qual foi o maior pecado. Quem pecou mais, Saul ou Davi? É óbvio que foi Davi. Então por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Eu vou te dizer por quê. Porque Saul, ele peca contra a autoridade de Deus. Ele desobedece uma ordem direta de Deus. Ok? Claro que Davi também desobedece os mandamentos, ok, mas ele peca em que sentido? Ele foi fraco, ele se deixou dominar pela sua natureza humana, então ele peca contra a santidade de Deus. Mas Saul peca contra a autoridade de Deus, ele se rebela diretamente, ele recebeu ordens específicas e desobedeceu. E pecado contra a autoridade de Deus, né, esse tipo de rebelião contra a autoridade de Deus, na Bíblia, Deus trata dessa forma. Lúcifer cometeu o mesmo pecado, né, em se rebelar contra a autoridade de Deus. Então, meus irmãos, a presença de Deus é o grande segredo do sucesso cristão. E quando eu digo sucesso cristão, eu não estou falando de prosperidade não, mas tem prosperidade sim. Tem prosperidade sim na presença de Deus. Deus cuida de quem está na presença dele. Ok? Deus cuida com zelo, com carinho e com detalhes daqueles que estão na presença dele. Ok? Então, eu nesse momento, eu peço para você de todo o meu coração, permaneçam firmes na presença do Senhor. Por mais difícil que seja a tua situação, não saia da presença de Deus. Se está difícil na presença, ok. Está difícil, mas está garantido a vitória. Está garantido. Na presença de Deus, está garantido. Deus vai te livrar dessa situação aí. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar os mecanismos que você precisa para sair dessa situação. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai guiar você. Ele vai dizer, ó, é por aqui, é por ali, através da sua palavra. Porque não há confusão em Deus. A Bíblia diz que jamais serão envergonhados aqueles que confiam no Senhor. Não existe na história da criação, desde o início dos tempos, uma pessoa que possa abrir a boca e dizer: eu andei na presença de Deus, eu confiei em Deus, eu obedeci a Deus e fui envergonhado. Não existe. Ok? Então, fica na presença de Deus. De repente, o maligno tem tentado tirar você da presença de Deus de diversas formas, acusando você em sua mente por pecados do passado ou por pecados presentes. Ou de repente, não só te acusando, mas levantando pessoas para enfraquecer a sua fé, para te tirar da presença. Uma outra coisa que tem tirado muitos cristãos da presença, sabe o que é? Elas tiram os olhos do Senhor e olham para a prosperidade dos perversos. E isso aconteceu com Asaf, lá no Salmo 73, e por pouco esse levita não se desvia dos caminhos do Senhor, porque ele deixou de olhar para Deus e ficou olhando para a prosperidade dos perversos, até que Deus o convidou a entrar no santuário. E quando ele entrou no santuário, Deus revelou para Asaf o fim dos perversos e ele teve paz. Então o meu conselho é: olhe para o Senhor, olha para Jesus. Jesus é referência. Se você quer olhar para alguém, olha para Jesus. Ele é perfeito, ele nunca pecou, ele deu o exemplo e ele continua nos ajudando, nos guiando à vida eterna. Então para de olhar para quem está prosperando, porque aquilo não é prosperidade, aquilo é engano, ok? Tem muitas pessoas aí que têm castelos, mas castelos construídos na areia. E castelo
construídos na areia, pode demorar 5, 10, 15, 20, 40 anos. Ele vai cair, porque nenhuma estrutura fica de pé se não estiver sobre o aval e a aprovação de Deus. Guarde isso no seu coração. Tem pessoas que estão em tronos aí. E agora eu estou falando numa linguagem espiritual e eu creio que vocês vão entender. Tem muitos reis aí, no meio evangélico, no meio político, no meio empresarial, em todos os segmentos da sociedade. Estão lá, mas já foram reprovados por Deus. Foram reprovados. Infelizmente, viu, gente? O que nós temos que fazer é orar para que eles se arrependam e a presença de Deus volte para a vida deles. Mas infelizmente tem pessoas que estão sentadas no trono, mas a presença de Deus já se retirou, como aconteceu com Saul. A presença se retirou, mas Saul ainda ficou muitos anos sentado na cadeira ali de rei, né? Então assim, isso só prova mais ainda a misericórdia de Deus que estava ali, porque Deus dá tempo para o ser humano se arrepender. Mas se ele não se arrepender e morrer naquelas condições, aí não tem jeito. Mas Deus ama todo mundo. Deus ama, Deus, sabe esses que já não ouvem mais a Deus? Não ouvem mais a Deus, fazem o que querem, né? Já não obedecem mais o Senhor. Deus não desiste deles. Jesus não desiste deles. Jesus quer que eles se consertem. E Deus tem trabalhado de todas as formas para que a palavra venha convencê-los. Mas Deus não pode forçar o ser humano a nada. Ok? Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Senhor. Deixa eu pedir uma coisa para você, tá? Compartilha essa live. Compartilha, meus irmãos. Às vezes, um ato tão simples de você clica aí em compartilhar, uma coisa simples, mas que salva vidas. Salva vidas. Eu estava vendo há pouco tempo, minha esposa me mostrou, eu sigo o pastor Rubens. Para quem não sabe, né, o pastor Rubens é um, não sei se vocês viram, passou em rede nacional, é aquele pastor que fez um movimento na ponte Newton Navarro aqui em Natal, onde estava havendo alto número de suicídios, né? E só hoje eu vi, né, na foto 3 pessoas sendo abraçadas e aconselhadas pelo pastor e pelo grupo dele. 3 pessoas que subiram na ponte para se matar, para cometerem suicídio. 3 pessoas. Enquanto eu fiz essa live aqui, estatísticas mostram que na China, a cada 1 minuto, 90 jovens, isso é estatística para jovens, 90 jovens cometem suicídio a cada 1 minuto, 90 jovens, a cada 1 minuto, 90 jovens cometem suicídio. Imagine quantas pessoas que nesse momento, enquanto você está me ouvindo, estão com uma arma na cabeça, estão numa ponte, estão na sacada do prédio, porque perderam o emprego, foram traídas, perderam relacionamento, né? Quantas pessoas que não estão aí pensando em cometer suicídio porque não tem mais o carinho dos pais dentro de casa. Pessoas que, apesar de viverem cercado de pessoas, vivem só, né? Vivem sozinhas. A família é grande, mas a parte social dessa pessoa é 0%. Ela não consegue se socializar. A depressão já tomou conta do coração dela. Ela não tem mais vontade de viver. Ela perdeu o ânimo de viver. Aí você compartilha uma live como essa e Jesus toca no coração da pessoa. Ela se arrepende do mal que ia fazer a si mesma e aceita Jesus. Olha que lindo isso. Tem preço isso? Não tem preço, meus irmãos. Ok? Então quando você clica aí e compartilha, você está salvando muitas almas para a glória de Jesus. Está tirando almas da boca do inferno. Pessoas que estão, né, próximas ali a pularem ali no abismo, né, na cova do desespero. E aí você vai e compartilha. Aí Deus salva essa pessoa. Então vamos fazer isso por amor às almas. O Brasil está se tornando um dos países com maior alto índice de suicídio do mundo.
Está entre os países que o percentual de suicídio é altíssimo. Não é brincadeira não, gente. Pastor se suicidando. Pastor. Porque se você não sabe, a vida de pastor é muito difícil, gente. Só quem prega a palavra sabe o que eu estou dizendo. Porque todo mundo vai até o pastor pedindo oração, todo mundo vai até o pastor pedindo aconselhamento, mas ninguém pergunta para o pastor como é que ele está. E pastor é um ser humano, ele tem problemas como todos os outros, entende? E é complicado, a vida do pastor tem dias que é difícil, o ministério é muito difícil, é muita luta. Ok? Eu sei o que eu estou falando para você, já são 22 anos pregando a palavra de Deus. É muito difícil, mas aquele que nos chamou para esse ministério é ele quem nos sustenta, ok? Então vamos orar mais pelos pastores, vamos orar ao invés de criticar. Criticar pastor não vai resolver. Ah, mas o pastor lá acaba o culto tarde. Pare de criticar o seu pastor. Ele acabando o culto tarde ou cedo, né? Olhe dessa forma, ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo usar ele, ok? Se o horário está te atrapalhando, é só levantar do culto, pedir licença e ir embora. Mas não critique, não critique, é o conselho que eu te dou, ok? Não critique, porque agora nós estamos vivendo uma onda de julgamentos. E aí as pessoas agora se auto-intitulam mestres em julgar. Eles pegam versículos isolados na Bíblia e dizem, mas Paulo disse que nós devemos julgar todas as coisas. Esse julgar todas as coisas não é o julgamento que muitos pensam que é, de julgar o caráter, julgar as pessoas, né? Eu posso discordar de práticas, mas julgar pessoas é errado, meus irmãos. Eu posso julgar práticas antibíblicas. E isso eu tenho autonomia. Você também. Se é heresia, não pode ser aceito por nenhum de nós. Agora, julgar o caráter de uma pessoa, não. Não faça isso, porque só Deus pode julgar. Você sabe qual é a maior... Para você julgar alguém, você sabe o que você precisa ter? A aptidão que você precisa ter para julgar alguém? Perfeição. Ok? Perfeição. No mundo espiritual é assim. E eu pergunto, como é que você pode então julgar alguém se você não é perfeito? Tá? Então não julgue o obreiro, não julgue a obreira, não julgue o pastor, não julgue o irmão, não julgue ninguém. Julgar nunca é bom. Orar sim, é muito bom. Tá certo? Então eu peço aí que os irmãos compartilhem essa live. Muitas pessoas precisam ouvir aí sobre o amor de Jesus, porque Jesus ama essas pessoas. Elas só não conseguiram ainda serem tocadas por esse amor, porque estão fechadas em seu próprio mundo, um mundo de dor e de sofrimento. Mas que essa palavra quebre essas barreiras e essas pessoas sejam salvas pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero também dar uma notícia para vocês, né? Nós estamos prestes a iniciar um trabalho lindo aqui no Rio Grande do Norte, lindo. Eu não vou dar muitos detalhes, até por ordem do Espírito Santo. É uma obra linda, é uma obra maravilhosa e eu gostaria muito que os irmãos orassem por nós, ok? Orem por nós, aqueles que tiverem o desejo ardente no coração de nos ajudar também. Aceitamos doações, tá bom, pessoal? Aceitamos doações. Quem me conhece sabe que eu não fico falando dessas coisas na internet, né? Mas nós precisamos de ajuda e esse trabalho que nós vamos fazer é um trabalho lindo, né? Principalmente pela parte de obra social que vai ter. Uma coisa linda, eu quero fazer uma coisa bem bacana para a glória de Jesus, porque eu não quero ouvir Jesus dizer para mim, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive preso e não fostes me visitar. Isso eu não vou ouvir, nem essa igreja abençoada. Então eu peço que algumas pessoas não podem ajudar, mas podem orar. Então orem, né, sempre que estiver lá nas suas orações, né, orem pelo Bispo Elias aí, fala assim para Deus, Senhor, abençoa o projeto do teu servo, e ore para Deus levantar pessoas, porque a tua oração tem poder, para Deus levantar pessoas para nos ajudar nesse projeto, porque vontade eu tenho, projetos nós temos vários, mas estamos na dependência do Senhor. É claro que vai vir, porque Deus é fiel. Essa obra não é minha, essa obra é do Senhor.
tá bom? E obra de Deus é dirigida e guiada por Ele, né? Não é pelo homem. Eu sou apenas um gerente aqui embaixo, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, abençoe sua família. Espero que Deus tenha falado tremendamente no coração. Eu creio que falou, porque no meu Ele falou, né, mais cedo, e creio que também falou ao teu coração. Não desiste, viu? Não desiste. Deus tem promessas lindas na tua vida. Não desiste. Esquece esse negócio de perseguição. Deixa isso de lado. Deixa isso pra lá, né? Perdoa quem tem que ser perdoado. Não perde teu tempo com essas coisas e se mantenha na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, essa paz que vem diretamente do Espírito Santo. E até a próxima, se assim Deus, Ele nos permitir, tá bom? Deus abençoe.